chamadas. Tá gravando aí de novo. Vamos lá para... Isso foi a 5 de Renatinha, 9 de Sara. Bora fazer então a questão 9 de Sara. Tô abrindo aqui só minha lista. Funções. Inorgânica. Pronto. Questão 9 de Sarinha. Copiando para lá. A Sarinha aqui tem uma irmã pequena. Sim. E a aula dela, Sarinha, como é que tá? Ela estava tendo aula EAD, só que minha mãe não estava gostando, então cancelou a matrícula dela, ela está tendo aula particular. A minha também tá nessa de aula particular. Ela é que série, Sara? Ela é grupo 5. É bem difícil para criança render. É. Assim, uma das coisas que eu tenho abordado muito, né, quando me perguntam, e esses dias me perguntaram isso, foi a respeito sempre assim, não, porque a criança ela não aguenta, né, passar tanto tempo. Aí eu falo sempre, assim, aguentar ela aguenta. Você pode pegar ali e botar ela para assistir televisão, que ela vai passar o dia inteiro assistindo televisão. Você vai ter que tirar a televisão. Agora, se ela vai aguentar uma aula tradicional, aquela coisa assim, normalzona, aí agora são outros 500. Então talvez o problema dela não é, ficar de frente para uma tela, mas o que é que tá? Então acho que os colégios, todo o sistema, ele vai ter que se reinventar, trazer coisas assim que o menino, ele todas as vezes que ele for convidado, porque agora qualquer situação dessa, pode acontecer ano que vem, daqui a 2 anos, ou outro sistema de pandemia, sem ser, vamos dizer assim, pessimista, mas a gente agora começa a se preparar para essas situações. É você saber que pode acontecer. E quando acontecer, você precisa estar pronto. Não adianta mais pegar assim, a gente não vai acontecer, assim, pô, agora você não tem mais desculpa, você tem que pegar e dar uma resolução para isso daí. Pessoal, vocês estão enxergando aí tudo direitinho? Ou não, né? Eu não compartilhei a tela. Agora vai. Pronto. Tá vendo aí, Sara, a questão 9 sua? Sim. Pronto. Cadê meu negocinho? Foram preparados Deixa eu só dar um pause. Foram preparadas em separado umas soluções aquosas de concentração 1 mol por litro das seguintes substâncias. Sarinha, cloreto de sódio, Na2O, que é um óxido de sódio, e a sacarose. Os frascos foram numerados 1, 2 e 3 e solicitou-se que um estudante que identificasse as soluções considerando experimentos de laboratório. Os resultados obtidos são apresentados na tabela. Então, um detalhe importante aqui, Sara. A gente vai começar a trazer características das substâncias. Então, a gente precisa pegar e dominar essas características das substâncias, tá? Então, a solução 1, 2 e 3 e o pH. Então, o que é que eu sei? Eu sei que o açúcar, ele não é nem ácido nem básico. O açúcar enquanto açúcar, não é porque ele reagiu e produziu um ácido. Não estou falando da fermentação, tá? Ele mostra aqui uma outra situação, ó, para você ver aqui, com base nas informações fornecidas e sabendo que as equações de dissolução são, ó,
Então o NaCl já ajuda pra caramba isso aqui. O NaCl, ele não gera nenhum íon H+, nem íon H-. O NO2O é um óxido de caráter básico. Porque é o que acontece? Ele gera íons de caráter básico aqui, os íons OH-. E o açúcar, ele só faz dissolver. Então eu tenho um de caráter básico, que é o 2, e os outros dois são neutros. Então eu já sei que a solução 2 é a solução do óxido de sódio. Comportamento quanto à condutividade elétrica. Nós sabemos que aqueles que geram íons são condutores de eletricidade. Então nós temos aqui, ó, a solução 2, eu já sei que é o óxido de sódio. Então eu agora já sei que a solução 3 é o cloreto de sódio. Sarinha, beleza? Sim, eu não senti muita dificuldade. Não vi. Eu não senti muita dificuldade nessa parte. Nessa primeira parte foi aqui. mais Agora, vamos lá. quando. Temperatura de ebulição. É, isso aí, das temperaturas. Perfeito. Então, o que é que nós já sabemos aqui? Nós já sabemos quem é quem. Aí ele fala. A segunda situação, Sara, é quando você tem uma reação ácido fortes ou bases fortes em água, ele sofrendo essa dissociação em água, nós temos sempre um processo bastante exotérmico. Na aula do intensivo, não sei se você participou dessa aula, eu até chamei a atenção que você não poderia utilizar bases fortes para neutralizar ácidos fortes em ambiente fisiológico, porque a liberação de calor seria tão grande que você poderia provocar uma queimadura. Então ele pega e bota duas situações, uma é você dissolver açúcar na água, o outro é dissolver sal na água. A dissolução do NaCl em água é pouco endotérmica, desculpa. A dissolução do açúcar também. Agora, esse daqui ó, libera muito calor. Muito calor. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que o 2 é o maior. Ele pergunta aqui a temperatura de ebulição. Ah, não. Ele não pediu isso não, Sara. Eu tava quebrando minha cabeça aqui pensando que ele tava pedindo outra coisa. E aí realmente ficaria difícil você agora resolver. Ele não precisa pedir a temperatura de ebulição da solução. A temperatura de ebulição, e todas elas têm 1 mol por litro. Você lembra, bora lá do início do ano agora. Você lembra que existe uma coisa chamada de efeito ebuloscópico? E o efeito ebuloscópico depende da quantidade de partículas que você vai ter misturado ali. Então eu tenho a água tem um ponto de ebulição. Quando você dissolve um soluto na água, esse ponto de ebulição aumenta. E ele vai aumentar mais quanto mais íons ele tiver. Então agora a questão ficou beleza. Aqui eu tenho, ó, para cada íon, mol de íon que eu dissolvo, eu gero um mol de, cada mol de substância que eu dissolvo, eu tenho 1 mol de partícula. O de cá, ó, para cada 1 mol de substância que eu dissolvo, eu tenho 4 mols de partículas. Então o efeito ebuloscópico aqui vai ser maior, Sarinha. E por último aqui, ó, para cada 1 mol de substância, eu tenho 2 mols de partículas. O efeito ebuloscópico depende da quantidade de partículas. Quanto mais partículas você tem, maior é o efeito ebuloscópico. Então eu tenho o quê? O efeito ebuloscópico é maior nessa solução. Então a solução 2 tem o maior efeito ebuloscópico. Depois eu tenho um efeito ebuloscópico nessa solução aqui. Que a gente sabia que essa era a solução 3. Essa é a solução 1. Não, essa é a solução 2. Essa daqui é a solução 3 e essa é a solução 1. Então, como essa é a que tem menos partículas, ela é a que tem o menor efeito ebuloscópico. Então, gabarito letra B. Sara, me fala aí como é que ficou. Lembrou Tá isso? tranquilo agora, ficou super claro. Ficou Então, de boa. O detalhe aqui era o efeito ebuloscópico. Eu comecei a ler, eu achei que era a solução Sim. que ia reagindo, ia liberando o calor, não liberando o calor. Depois veio a temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição da solução.
e não a temperatura que ela estava gerando. Eu achei que você estava colocando uma substância lá dentro e aí ela liberava calor e a temperatura aumentava. Não era disso que a questão falava. Tranquilo mesmo a 9? Sim. Ótimo. Deixa eu ver agora aqui. Vou dar um pau aqui. Para identificar 4 soluções aquosas A, B, C e D, que podem ser soluções de hidróxido de sódio, sulfato de potássio, ácido sulfúrico e cloreto de bário, não necessariamente nessa ordem, foram efetuados 3 ensaios descritos a seguir com as respectivas observações. Então, logo de cara aqui, ó, eu sei uma coisa. Essa substância aqui é básica, porque é o hidróxido de sódio. O que é que eu sei logo nessa primeira passagem? Que essa substância aqui é ácida, afinal de contas, ele é o ácido sulfúrico. Então, isso daqui já me ajuda pra caramba na resolução de qualquer coisa. Vamos continuando. Aí tem o cloreto de bário e o sulfato de potássio. Bora ver se é isso que ele quer. A adição de algumas gotas de fenolftaleína, lembre que a fenolftaleína é um indicador de caráter ácido-base. Ela é incolor em meio ácido e ela é rosa, eu vou chamar de rosa porque ele falou aqui rosa, tá? Mas alguns vestibulares podem considerar vermelha. Ela é rosa em meio básico. Aí ele pega e diz, a solução B, ela ficou rosada. Quem é que eu sei aqui que com certeza é básico? Eu já sabia que essa era básica. Ele falou que apenas a amostra B, então ele diz que esses 2 sais que você está vendo aqui, Vitor, eles não têm características básicas. Não têm características básicas. A solução rosada obtida no tubo de ensaio 1 tornou-se incolor pela adição da amostra A. Opa! Eu sei que a amostra de ácido, para neutralizar a base e ele voltar a ser incolor, é a amostra desse ácido aqui. Então eu já sei que esse daqui é engraçado. Ó, o de cá é B e era básico. O de cá é A e é ácido. Eu fico agora com... Já sei quem é esse. Já sei quem é o outro. Então A é o do ácido sulfúrico. A é o do ácido sulfúrico. B é do hidróxido de sódio. B é do hidróxido de sódio. Agora vamos para outra, Vitor. Não sei se até aí, Vitor, você fez bem. Sim, eu cheguei até exatamente Ótimo, aí. perfeito. Vocês estão vendo que está começando a ter um bocado que é como Sara fez aí agora. Eu fiz uma parte, assim, eu fiz outra. Agora, quando chega na parte decisiva, já dá uma dificuldade. Ótimo. Então, aí nós estamos detectando exatamente essas coisas. Esses detalhezinhos aí que vão fazer o diferencial. As amostras A e C. Então, quem é A? A é ácido sulfúrico. Se minha letra não ficar muito boa, é porque eu estou escrevendo aqui com o mouse. Minha mesa deu tilt. Então, A eu peguei aqui. E C, eles produzem um precipitado branco. Vocês vão ver em uma questão do próprio Enem, que o Enem ele acaba cobrando isso. A ideia do bário, carbonato de bário, sulfato de bário, ser insolúvel em água. E produz um precipitado branco quando misturado. Então, se você pegasse o ácido sulfúrico e botasse para reagir com sulfato de potássio, não teria precipitado, Vitor. Por quê? Porque todo sal, pensa aqui comigo, ó. Primeiro que não teria nem reação, né? Olha aí. Se eu botasse isso para reagir com isso, ó, se eu botasse essa reação aqui para acontecer, você teria que tipo de reação? Porque os dois têm sulfato. Então, do que ele apresentou, a reação possível é essa aqui, ó. Então, isso daqui é o C, o BaCl2. E ele vai produzir o quê? HCl. E vai produzir o sulfato de bário, que você, a partir de agora, não vai esquecer mais. É um precipitado importantíssimo dentro das provas de química. Tá? O sulfato de bário é um precipitado importantíssimo dentro das provas de química. Pô, eu não sabia isso. Uma análise mais atenta mostraria que o K2SO4 não reagiria com H2SO4. Então, seu gabarito aí, letra A. Vitor?
Ô, Jessinho, como ele falou que forma precipitado, eu imaginei que era uma reação de dupla troca. Tá errado? Aconteceu exatamente a dupla troca. Uma das Beleza. causas, das coisas que você vai buscar para ver se aconteceu a dupla troca é se nessa reação aconteceu formação de precipitado. Então ele diz na questão que forma precipitado. Então era realmente uma dupla troca. Quando você tenta, Vitor, fazer a relação de dupla troca aqui, ó, você vai produzir as mesmas coisas. Se você reagisse H2SO4 com K2SO4, você ia produzir as mesmas coisas, não haveria reação. Vê aí. Perfeito. Beleza mesmo? Beleza. Tô gostando também desse feedback de vocês, porque tá acontecendo aquele feedback do aluno que, poxa, professor, era um detalhezinho. Eu não tô mais com aquela necessidade de aprender tudo. Aí eu peguei ali e falei pra Sara, ó Sara, isso daqui era desse jeito. Não, beleza, era efeito ebuloscópio, eu não tinha visto. Já sei, vi, agora entendi o processo. Ei, vocês entenderam isso daqui? Não, agora já entendi. A questão de Rê era um pouquinho mais complicado, porque como era Consultec, você tinha que lidar com mais de uma informação associada a mais de uma pergunta. Mas a de vocês conseguiram olhar aqui e falar, não, aqui tá tranquilo, já entendi o que ele tá querendo. Questão 15 de Renatinha. E assim, a questão 15 eu tava na essa, que eu já saquei já o que é que eu tava Já pegou a confundindo. 15? Acho que Já Albano peguei pediu a aqui. 15 também. Que eu falei, não, Renata já pediu aqui. Pode deixar ou bota? Hoje assim, ó, faz ela porque acho que tô com dúvida nela também. Faço. Vou fazer aqui pra Vini, a 15. Eu acho que eu tô com dúvida nela, na vontade de não fazer, né? É porque o gabarito tá meio doido. Aí eu marquei uma, o gabarito deu outra, aí eu tô. Ai. Bora ver o que é que tá acontecendo com esse gabarito aí. Meu sonho era que minha mesa desse um sinal de vida aqui. Deixa eu procurar ver se ela tá aqui pra baixo. Que era pra estar aqui pra baixo. Travado em algum lugar. Essa daqui precisa, Vini. De uma. Inclusive, assim, o gabarito da 14 tem que trocar, viu? Porque lá tem letra E. E aí Da qual? com letra A. Da 14, essa que fez dito agora. O gabarito tá trocado, é? Tá. Tu me fala, depois eu pegar e botar lá. Pronto, agora meu negócio vai funcionar. Com quase certeza. A 14 tá qual no gabarito, Vini? A letra E, Sarinha. E o gabarito não é a letra E, não é isso? Isso, o gabarito é a letra A. Que a gente acabou de fazer. Isso. O certo é A, mas lá tá marcado a letra E. Vou copiar aqui a sua. Então, voltando aqui para a questão 15. A própria nomenclatura, como eu falei para Renata na questão lá que ela me solicitou, foi a questão. Deixa eu só ver aqui. Foi assim. Hã? A 5 não foi, Rê? Então, na questão 5, eu tinha falado, olha o nome, Renatinha, presta atenção no nome, como fica claro que ele é um sal neutro. Então, aqui ele mostra que ainda tem hidrogênios a ionizar, por isso que está lá, de hidrógeno, são 2 hidrogênios que você ainda pode ionizar ali do fosfato. Então, botar aqui, ele tem um menusinho aqui. Pronto. É um conservante utilizado em alimentos. Ele possui fórmula mínima, nós estamos bem tranquilos em fórmula mínima, sabendo que a fórmula mínima é a menor proporção inteira que a gente pode encontrar. A menor proporção inteira já está aqui, ó.
Outra coisa importante é que como os sais são substâncias iônicas, eles normalmente já são escritos na sua fórmula mínima. Então a fórmula mínima já era aquela que estava lá em cima. Não tem como você pegar e simplificar mais do que está aquilo. Então aqui está errado. Vini, beleza? Beleza. Aqui tem um artifício que é mais uma pegadinha, não sei se foi por isso que vocês estranharam a questão, mas ele bota aqui ó, que a massa molecular é da molécula. É 120 gramas por mol, aqui é para 1 mol de moléculas. Então ainda que você faça esse cálculo aqui vai dar 97 com 23, 120. O número está certinho. Só que não pode ser em grama, é em unidade de massa atômica. Não sei se você chegou a fazer isso, Rê. Não sei se você ou o Vini aí pegaram essa questão aqui, ó, e fizeram... Eu marquei esse também. Hã? Eu tinha marcado a B, inclusive, não tinha nem visto o gabarito. Pois é. Eu também. Foi Então, exatamente o isso. erro aqui que não é molécula. A massa molecular, que se fosse a massa molar, porque ele deu em gramas por mol. Tranquilo? Renatinha de novo lá da 5, ó. É uma neutralização total? Não, ele está indicando exatamente que ainda tem hidrogênios ionizáveis. Tem porcentagem em massa de sódio superior a de fósforo? Impossível. A massa do sódio é 23. A massa do fósforo é 31. Quem é que tem maior porcentagem em massa nessa estrutura? O fósforo. E por último, ele vem e pergunta: é a base conjugada do ácido fosfórico? Um ácido fosfórico é esse daqui. Vocês assistiram lá as lives, né, gente? As lives não, as aulas estavam lá. Então, todas as vezes, Vinícius e Renata, que um ácido, um poliácido, porque aqui é um triácido, na verdade, ó, ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então, todas as vezes que um poliácido diminui um dos seus hidrogênios ionizáveis, você cria uma base conjugada. Então, isso daqui, ó, deixa eu só voltar para cá. Esse daqui é o ácido e esse daqui é a base conjugada dele. Só que como ele ainda tem hidrogênios ionizáveis, ele poderia ionizar e formar isso daqui. Aí sabe o que aconteceria? Esse agora, vou botar em outra cor, esse agora seria o ácido e esse aqui seria a base conjugada dele. A relação entre um ácido e uma base conjugada é um H+. A diferença entre um para o outro tem que ser apenas um H+. Por exemplo, ó, outro H+ que eu ionizei. Então eu teria que esse daqui agora é o ácido e esse daqui é a base conjugada dele. Então ele pergunta, é a base conjugada do ácido fosfórico sob a forma do íon H2PO4-, ou seja, ele tem um hidrogênio H+ a menos do que o ácido fosfórico. Então, gabarito letra E. Vinícius e Renata, que eram os principais, e Clarinha, que depois falou que não olhou o gabarito. Beleza. Boa. Beleza mesmo? Beleza, já sim. Ótimo. Então, questão 16 aí de Sara, questão da UFS. O íon férrico ou íon ferro 3+, reage com a água, produz o hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico, e olha o que ele libera no meio, H+. Então, isso mostra que o íon ferro mais 3 é ácido em presença de água. Por isso que o solo que é rico em íons ferro mais 3 pode ser considerado um ferro ácido. Porque essa reação aqui pode acontecer. E a gente tem muita região do país com solo rico em ferro. Resultado, esse solo deve ter características ácidas. Acontece a mesma coisa com alumínio, galera. A mesma coisa com alumínio. Então, por isso que o alumínio tem essa capacidade de acidificar o solo. Então, essa é uma reação aqui que nos ensina muito. A presença de íons ferros 3+, é responsável pela propriedade característica das águas ferruginosas de alguns rios.
Uma análise da presença dos íons ferro mais 3 nas águas ferruginosas de alguns rios permite concluir: o pH das águas que contém ferro 3+, é superior a 7. Isso é falso. Não seria superior a 7, uma vez que se ele vai tornar o meio ácido, teria que ser inferior a 7. A concentração hidrogênio-iônica, agora ó, ele vai fazer outra pegada. A concentração em meio ácido, a concentração hidrogênio-iônica, concentração de H+, para o meio ser ácido, ele tem que ser maior do que 10 a menos 7. Se o meio for básico, essa concentração de H+, a letra tá uma onda, tem que ser menor do que 10 a menos 7. Aí você não pode confundir a concentração hidrogênio-iônica com pH. Tá? Então a concentração hidrogênio-iônica é uma coisa e o pH é uma medida da concentração hidrogênio-iônica. Só que ela é uma medida do menos o log da concentração. Menos o log da concentração. Por isso que dá essa invertida na hora que você está lendo. Tá? Um é maior, o outro é menor, porque é menos o log. Aí ele pega aqui e fala, é superior? Não, é inferior. Aí o de cá é menor? Não, o de cá tem que ser maior. Ele errou nos dois lugares. A concentração deveria ser maior. Sara, até aí, beleza? Sim, Jacinho, eu me confundi justamente nesse negócio de menor aí. E maior. Então vamos continuando aqui para a gente matar ela. A água ferruginosa, cujo pOH, o que é que eu não posso esquecer? Que a soma do pOH com o pH tem que dar 14. Então, se o pOH é 8, o pH é 6. E se o pH é 6, a água é ácida. E a água é ácida, a água ferruginosa de rios, cujo pOH é 8, pH é 6, contém íons ferro mais 3. Sim, e o íon ferro mais 3 vai deixar esse meio ácido. Até aqui nós temos a possibilidade de gabarito, Sara. Os rios que contêm leitos rochosos ricos em calcário, que uma altura dessa do campeonato, você sabe que o calcário tem características básicas, apresentam altas concentrações de ferro mais 3. Falso. Porque se o de cá, ó, é básico, o calcário é básico, se os leitos rochosos são ricos em calcário, esses íons ferro mais 3 não estão mais presentes na água do rio. Porque eles teriam entrado em contato, ó, com a água do rio, se transformado no hidróxido de ferro 3, que é sólido, ou seja, vai precipitar, então não está mais na água do rio, e o meio ficou ácido. Aí esse ácido reagiria com o calcário. O ácido reagiria com o calcário, mas ele não estaria mais. Os rios apresentam altas concentrações? Não, não apresenta mais alta concentração. Sara, beleza, letra D? E Sim. por último, quando a concentração de H+, é igual a 10 a menos 7, e essa concentração é igual também à concentração de OH-, aí o meio é neutro. Olha o que é que ele fala lá na letra E. A concentração hidroxiliônica da água ferruginosa é igual à concentração hidrogênio-iônica. Se fosse água ferruginosa, seria neutra. Então tá falso. Gabarito, letra C. Sarinha. Tranquilo, foi ótimo. Tranquilo?
Depois da 16, gente, alguém pediu, foi a 17? Eu não tô nesse Sim, sistema de travagem que tá rolando aqui no meu computador. Eu não tô conseguindo ver o arquivo de vocês aqui, que vocês me dizem qual é a questão que vocês querem. 17 foi? eu, Vitor. Sim. Foi isso mesmo? Sim. Pronto. Vamos lá. Quem foi que pediu essa? Eu, Vitor. Pronto. Ao cozinhar repolho roxo, a água do cozimento apresenta-se azulada. O que aconteceu? Você tirou se fosse um corante do repolho roxo. Essa solução pode ser utilizada como indicador de ácido base. Adicionando vinagre, que todo mundo aqui sabe que é ácido, a coloração muda para vermelho. E adicionando base, soda cáustica, a coloração muda para verde. Então, beleza, ó. A gente já sabe o que é cada uma das indicações ali. Se você soprar com um canudinho, você gera CO2 em contato com a água. Esse CO2, se você soprar através de um canudinho na água do cozimento de repolho roxo, sua coloração mudará do azul para o vermelho. Você já sabe por quê? Destas observações pode-se concluir: no ar que você coloca lá dentro, por isso que ele botou entre aspas, que expiramos, existem vinagre. Eu não vou nem continuar. No ar tem soda cáustica. No ar que expiramos há um gás, perfeito, que é o CO2, que ao reagir com a água produz um meio ácido, produz íons H+. Vou até marcando aqui, mas bora ver as outras. No ar que expiramos, reage com a água do repolho, formando ácido clorídrico. Não tem como. O ar que expiramos comporta-se como uma solução aquosa, como uma base. Falso. Não tem nada a ver com a base, até pela cor que ele mostrou lá. Vitor. Eu marquei a 6 assim, é que no gabarito falou A, aí por isso que eu pedi O essa. gabarito tá dando A, é? Vou pegar esse gabarito aí que vocês estão me dando. E vou fazer já uma alteração aqui. Gabarito. Gabarito, funções. Vou botar aqui inorgânica. Inorgânica. Depois vou mudar isso aí. Vini, vou lhe pedir uma coisa. Você que é um menino que já estava lá ajustando essas coisas. Você bota aí que o gabarito, aquele que você falou que era para mudar, e agora bota esse no grupo do WhatsApp. E depois quando eu terminar aqui, eu vou ajeitar esse computador e aí já faço lá a alteração, que agora não vai fazer não. Pode deixar. Nos pedidos que vocês fizeram, gente, depois da 17, alguém pediu, se eu não me engano foi a 19. Eu pedi a 18. Eu não ouvi não, tem alguém falando aí com certeza. Aqui eu achei. Eu pedi a 18. Pronto. Tem a 18 que Vinícius, não, foi Sara ou Renata que pediu a 18. Fui eu. Essa arinha que ela passava no microfone dela tá baixinho, Tá baixinho, né? 18, Sara. O gasolixo, um combustível alternativo obtido pela fermentação anaeróbica do lixo, é composto aproximadamente por 65% de metano, 30% de CO2 e 5% de uma mistura de H2S e H2 e traços de outros gases. Para melhorar o rendimento do gasolixo e diminuir a poluição provocada por sua queima, é necessário remover CO2, que você acabou de ver na questão ali, que tem características ácidas, e H2S, que tem características ácidas também. Então, para você pegar e remover essas substâncias de caráter ácido com água pura, você não vai fazer isso.
Você faz isso de maneira eficiente utilizando uma base, porque você vai provocar a reação deles com essa base. Por isso o gabarito letra E, Sara. Não sei se o gabarito está errado. O gabarito tá letra A também. Vou ter que dar uma olhada nesses negócios aí. Tava letra A, foi, Sarinha? Isso. Tá dando pra me entender agora? Agora tá melhor. Ah. Depois dessa aqui foi a questão de número 16 já foi, 18, 23 de Vitor. Vitão tá achando que foi gabarito também, Vitão? Ou tem problema na questão? Hein, Vitor? Vini? Oi. Tu tá aí? Vitor, caiu, foi? Oi, tô aqui. O vídeo apareceu aí. Sim. Tu teve problema no gabarito aqui, Vitor? Não, essa aí foi dúvida mesmo. Dúvida mesmo? Então lá no vamos texto. nós. Dúvida mesmo. A Gruta do Lago Azul, em Mato Grosso do Sul, uma caverna composta por lagos e várias salas, em que se encontram espeleotemas de origens carbonáticas, estalactites e estalagmites, que são formadas por carbonato de cálcio, CaCO3, que você já viu na estante, e carbonato de magnésio. Então são estruturas com características básicas. É uma importante atração turística. O número de visitantes, entretanto, é controlado, não ultrapassando 300 por dia. Um estudante, ao tentar explicar tal restrição, levantou as seguintes hipóteses. Os detritos deixados indevidamente pelos visitantes se decompõem, liberando metano, que pode oxidar os espeleotemas. Não, né? Metano reagindo com estrutura de carbonato de cálcio não rola. O aumento da concentração do gás carbônico, de novo, veja como eles vão repetindo as ideias. Eu tenho um aumento na concentração do gás carbônico, que é liberado pela respiração, que interage com a água do ambiente, deixando essa água ácida, que pode provocar Aí é verdade. A 2 é verdadeira. Quais são as opções? Ou a 2 sozinha, ou a 2, a 1 e a 3. Só que você sabe que a 1 é falsa. 3. A concentração de oxigênio no ar diminui nos períodos de visita. Ou seja, o povo dá as fungadonas e aí acaba o oxigênio do ar. E essa diminuição seria compensada pela liberação de O2 pelo espeleotema. Então quer dizer que o povo está lá e o povo está inspirando e começa a sair os oxigênios do espeleotema. Não faz sentido. Só a 2 verdadeira, Vitor. Não, eu marquei essa também. É porque eu fiquei na dúvida se a 1 não podia ser certa. Porque, tipo assim, eu sei que, por exemplo, o CO2 é um óxido ácido. Isso. Só quando ele falou carbonática, eu não associei logo que estava junto com o Ca, não, entendeu? Com Mas cálcio. você precisa lembrar só essas coisas aqui. Aí é de contexto. Sim. E você vai começar a olhar agora e vai ver em tudo quanto é questão essa situação aí. Rochas carbonáceas. O carbonáceo é exatamente carbonato de cálcio. Então você tem carbonato de cálcio, essas cavernas, essas coisas, a maioria delas, a estrutura, chapada diamantina, carbonato de cálcio, à torta e à direita. E aí começa a formar estalactite, estalagmite, tudo isso, carbonato de cálcio, não esquece. E de magnésio. Tá, então... O gabarito dessa questão tá errado também, de assim. Tá errado também essa? Tá a letra C. Eu acho que pulou alguma coisa, Sara. Eu devo ter pulado uma e saiu mudando as outras. Eu vou dar uma olhada nesse gabarito. Podem ir fazendo o que vocês forem achando. Qualquer coisa a gente vai ficando com as dúvidas depois e eu vou botar o gabarito para vocês. Tá estranho assim. Quando é uma ou outra, beleza. Agora, essa quantidade de gabarito assim... Hoje é assim,
Eu acho que é porque a lista vai até a 133 e o gabarito só tem até 131. Então talvez mudou uma no início e mudou até o final, todas, a ordem Ou no toda. meio aí, eu vou dar uma olhada. Vai sair empurrando todo mundo, É. né? É isso que eu vou dar uma olhada. 28 de Vini agora. Aí eu dou uma olhada e passo para vocês onde é que está essa alteração. É essa, né, Vini? A 28 do airbag? E Hã? é também. Prontinho. Aí eu dou uma olhada, Vitor, porque eu tenho elas marcadas. E aí eu vejo se foi uma alteração de uma ou duas que eu peguei e coloquei ali. Aí pulou tudo. Aí esse pulo aí vai desarrumando tudo. Bora ver essa. O dispositivo de airbag, bastante frequente nos carros modernos, contém um microprocessador, que no momento de uma colisão desencadeia uma série de reações químicas entre os reagentes sólidos, produzindo uma grande liberação de gás que infla instantaneamente um balão plástico situado à frente do motorista e dos passageiros. A equação química global não balanceada do processo é essa daqui. O gás liberado que enche o balão plástico é inerte e não provoca impacto ambiental. É inerte e não provoca impacto ambiental. Já vou tirar isso daqui. Ó. A gente sabe que o NO2 provoca impacto ambiental. E uma mistura de óxido de nitrogênio teria ele no meio. Então, bora ver aqui. Melhor maneira de você observar isso, gente, ó, é balanceando. Então aqui eu tenho um 2, bora por tentativa. Aqui eu tenho 2, ó o sódio aparecendo aqui. Aí eu tenho aqui silício, ó, silício aqui, bora botar um 2 aqui também. Aí eu tenho 2 potássios lá, vou botar um 2 aqui também no potássio. Pronto, tá lindo, bora ver agora o que é que tá faltando. Então logo de cara você percebe que tá faltando nitrogênio. Então X tem nitrogênio. Agora bora ver a quantidade de oxigênio que ele tem. Eu tenho 6 oxigênios aqui. Ó, 6 oxigênios aqui. Com mais 4, 10. Eu tenho 3 oxigênios aqui. Com mais 3 oxigênios aqui. Eu fiz a conta certa. Tá faltando só agora encaixar aqui os oxigênios. Só que os nitrogênios eu tenho 6, 8. Então eu preciso aqui de... Se eu botar um 4 aqui, fica certo, Gessinho? Ó, se eu botar um 4 NO2, tô por tentativa, né? Então, ó, eu teria 6 com 2, 6 com 4, 10 oxigênios, 6 com 4, 10 oxigênios, 8 nitrogênios, eu tenho 8 nitrogênios. Então, ele bota aqui, ó, o NO2, o N2O, N2 ou NO. NO não dá porque a proporção aqui não pode ser a mesma nitrogênio e oxigênio. N2, Vini, ficaria faltando oxigênio para você pegar e equilibrar a equação. Então, tá aqui o gás N2O. A gente sabe que ele é um óxido neutro. Ele não reage com água, não reage com ácidos, não reage com base. Por isso que ele pegou e disse ali, né, que ele era inerte, mas não significa que ele não reaja com nada. Ele tem dificuldade de reagir. Vini, Beleza. Errei no balanceamento. foi mais o balanceamento, né? Pessoal, Foi. deixa eu dar aqui um...